Isso aí, galerinha. Fico feliz de saber que vocês têm essas possibilidades todas aí. Algo que na minha infância eu sonhava. Eu olhava na televisão que existia um colégio pelo mundo afora com todas essas possibilidades. O cara já desde cedo começar a aprender robótica e tal, ficava babando lá em casa. E o máximo que eu podia fazer era desmontar os equipamentos lá de casa, sei lá, né? E tentar ver como é que eles funcionavam. Era bem mais complicado, eu tinha que driblar a minha mãe, né? Certo? Galerinha, outra coisa também que vale a pena falar, se tu um dia pelo menos puder ver um programa desse da Discovery, eu acho que é a Fábrica Acesso Total, uma coisa desse tipo, que fala da fábrica da Lego, que é uma das fábricas mais modernas do mundo. Certo? É ridículo a fábrica da Lego porque simplesmente não tem gente caminhando do lado, tem robô passando de um lado para o outro, carregando peça de um lado para o outro, para um lado para o outro, para um lado para o outro. É a fábrica mais moderna de distribuição do mundo, distribui para o mundo inteiro, todas as peças são fabricadas no mesmo lugar, e é absurdo ver como é que é feita a parte de projeto, né? Pô, tem engenheiros que vão lá, projetam um determinado tipo de Lego, e aí depois que projetarem aquele Lego, tem que sempre ter mais uma possibilidade, nunca é um Lego para fazer uma coisa só, né? Sempre fazer pelo menos duas coisas. Depois tu chama um monte de criança para testar o Lego, entrevista elas para ver o que elas acham do Lego, e aí reprojeta, e aí não sei, até chegar à tua casa esse Lego pode chegar a demorar 5, 6, 10 anos, da ideia até ele estar sendo vendido na tua casa, é uma coisa assustadora. Essa linha que ela falou, Lego Education, né, realmente são equipamentos que custam 10, 20 mil. Cara, aquele Lego ali custa 10, 20 mil. Esse aí não dá para dar pro Caio, infelizmente. Mas tem a linha Technic, né, eu comprei a primeira dele, foi uma escavadeirinha de 100 pila, a mais barata que tem é 115 pila, o Lego Technic é minúsculo, assim, dá para fazer um guindastezinho e uma planadora lá. E agora eu estou projetando um que é com controle remoto, um chip, dá para fazer um chip 4x4, controle remoto já vai para R$ 1.300, cara. Aí já dá para programar no computador, bonitinho, mas nada que se compare com a linha Technic, né, que é 20 pau o equipamento, certo? Equipamento básico, inicial, né? E é um barato, se tu puder fazer isso aí, tu vai te divertir bastante. E até ver, né, será que eu tenho cacuete para engenharia? Porque engenharia é isso, cara, tu chega lá na fábrica, o cara te contrata, o cara fala, amigo, eu preciso de uma máquina para colar mecanicamente a alça da xícara. Tem um cara, aquele cara ali que faz isso, eu quero despedir ele, eu quero uma máquina que faça isso 100 vezes por segundo. E tu é engenheiro, cara, aí tu vai ter que criar essa máquina. Tu vai ter que ter uma ideia de como é que tu vai fazer uma maldita máquina que cole a alça da xícara. Bicho, não é fácil. Então, assim, pra tu ver se tu tem esse cacuete, essa experiência é legal. Porque ela vai chegar lá no dia da aulinha, depois de dar um cursinho e tal, ela vai propor um desafio, colocar os bloquinhos daqui lá. E tu vai ter que montar um equipamento que tenha a autonomia de fazer isso. Então é uma maneira de ver, você não tem um saco para fazer, professor, então não vai para a engenharia. Né? Não vai para a engenharia porque tu vai passar a tua vida tentando resolver esse tipo de problema. E se tu não tem prazer nisso, não vale a pena. Certo? Galerinha, agora voltando aqui para a aula de física. O primeiro método que eu te ensinei foi o método da decomposição. É um método poderoso que resolve todas as situações, mas é um método mais complexo. Porque envolve diagrama de corpo livre, decomposição de vetores, por isso o nome, olhar para eixos x e eixo y, escrever equações e depois pegar todas as equações, as do eixo x e y e as da decomposição e fazer um sistema. Isolar uma, substituir na outra. Por isso ele fica complexo, embora seja poderoso. Segundo método muito legal de usar, principalmente quando nós temos... Porque se tiver 4 ou 2 ou qualquer número diferente de 3, se esquece, ele não vai ser funcional. Simplesmente desenha o diagrama de corpo livre e lembra da lei dos senos. Um vetor dividido pelo seno do ângulo oposto, obrigado João, é igual ao outro vetor dividido pelo seno do ângulo, pronto, oposto. É sempre o oposto. Então se eu quero usar o T1, é o seno de 150. Se eu quero usar o P, divide pelo seno de 90. Se eu quero usar o T2, divide pelo seno, é sempre o ângulo que está do outro lado do vetor. Via de regra, a gente só usa uma continha e já mata a parada. E o outro método, que é o método da poligonal, a gente pega os vetores e o ideal é que sejam 3. Pode funcionar com mais, mas o ideal é que sejam 3. E desenha, e faz uma poligonal, né? Por isso o nome. Pega cada vetor, vai botando bundinha na cabecinha e tem que fechar. Tem que ser uma poligonal fechada. Por que tem que ser uma poligonal fechada? Porque a resultante é 0, exatamente. E já que era um triângulo retângulo, ficou fácil de reconhecer
hipotenusa, os catetos. Nesse caso eu tinha que usar seno para relacionar o cateto oposto com a hipotenusa. E mais uma vez, com apenas uma continha, matei a charada. Deixa eu te contar, deixa eu te confessar. Quando eu estava fazendo engenharia, ainda na segunda fase, eu acho, a gente vê uma porrada de física, óbvio, né? E eu lembro, cara, que eu ficava louco, porque quando tinha alguns problemas de estática de ponto material, eu sempre resolvia pelo método ninja, mutante, que é o método mais complexo. E às vezes eu via os meus colegas fazer pelo método poligonal, e eu ficava puto. Porque o método poligonal ainda não tinha caído a ficha, eu não conseguia acreditar nele, eu sabia usar. Mas assim, como assim formar um triângulo com os vetores e aí faz seno e cosseno e dá o mesmo resultado? Para mim parecia uma coisa do além, enquanto fazer todo o processo me deixava seguro. Tu vê, cara, eu passei 1 ou 2 anos sofrendo na minha vida só porque eu estava com preguicinha de entender esse método, cara. E meus amigos faziam em 1 minuto, eu demorava 6, 7 minutos para resolver a mesma questão só porque eu usava outro método. Então tu vê, usar o método da decomposição é legal, mas não para sempre, né, cara? Chega uma hora que precisa de agilidade, não precisa mais de poder, precisa de agilidade. No vestibular tem muito disso, né? Não sei se vocês lembram da conversa que tiveram com um cara lá. É 3 minutos, né, cara? Por questão é 3 minutos, em 3 minutos não dá para tu fazer um método complexo da decomposição. Por isso eu recomendo, vale a pena tu treinar de vez em quando o método poligonal ou o teorema de Lamy, certo? Eu, por enquanto, ainda vou iniciar pelo método da decomposição, por ele ser o mais poderoso, certo? E o mais complexo. Vamos para a questão 5. Essa aí está morta, de 3 maneiras diferentes. Vamos que vamos!